O ministro da Educação, Abraham Weintraub, aproveitou a coletiva em que anunciou o descontingenciamento total das universidades federais e institutos para cobrar da velha imprensa uma cobertura mais responsável. Weintraub lembrou que no início do ano, quando houve contingenciamento de custos de universidades, a velha imprensa noticiou de forma sensacionalista, falando em cortes e utilizando números incorretos para causar pânico, além de afirmar que o Enem seria inviabilizado. Em vários momentos, o ministro enfatizou quais veículos da velha imprensa tentaram criar a narrativa de que haveria um caos na educação e reiterou a política de respeito aos pagadores de impostos. Weintraub apontou que os veículos consultaram supostos especialistas que, na verdade, eram os responsáveis pelo estado em que a educação foi encontrada. O ministro afirmou que gente incompetente ou gente de má fé falou que a educação ia acabar, não ia ter verba, mas que todos os recursos foram disponibilizados e não houve interrupção dos serviços. Ao final da entrevista, o ministro fez uma brincadeira, pedindo para tirarem fotos melhores e pôs óculos escuros, imitando a estética dos memes de internet. Veja as cenas. O Adalton, depois você me passa. E é importante salientar o seguinte: 30% do custeio representava, na época, no ápice do contingenciamento, 3,5% do orçamento total das universidades. É importante falar os números, porque na época não foi dito. Na época foi passado um pânico para a sociedade, inclusive, infelizmente, teve algumas matérias grandes, de um grande veículo de comunicação, que começa com G e termina com O, que falava que ia parar a educação no Brasil, e não parou. Não parou. Então é importante a gente fazer uma autoavaliação, isso é vocês, né? Quando vocês falaram, vai parar 30%, cortou. Então, não teve corte. A gente pediu para segurar 3,5% do orçamento total. Teve uma grande grita. O Brasil estava numa situação extremamente vulnerável. A gente precisava dar tranquilidade para os investidores, para os agentes econômicos, que o Brasil estava mudando, seria responsável. Isso tudo foi feito e a gente começa a ver os impactos reais. Esse ano já foram gerados 700 mil empregos no Brasil e provavelmente a gente termina esse ano com 1 milhão de empregos sendo gerados nesse país pela primeira vez em muito tempo. Então, tudo isso é uma coisa só. É um Ministério da Educação, que deveria ser do ensino, trabalhando em harmonia e como um time só com o Ministério da Economia do professor Paulo Guedes, com o Ministério da Justiça, com o Ministério, todos os ministérios conjuntos, capitaneados pelo presidente Bolsonaro e a Casa Civil coordenando esse trabalho. Então é importante a gente agora apresentar os números que de fato aconteceram. Um contingenciamento de 3,5% por alguns meses é sim administrável. Não gerou caos. É ruim? Lógico que é ruim. Mas tem muita coisa para buscar em termos de eficiência e também tem que mostrar mais transparência. As universidades, não todas, mas algumas, elas não dão a transparência devida para o pagador de imposto. Elas têm que dar. Não é dinheiro delas. É dinheiro do povo, de quem paga. O que houve era no custeio das universidades, houve uma grita muito grande, não de todos, mas de alguns veículos de comunicação e de algumas reitorias, principalmente, que tinham uma perspectiva, um posicionamento muito negativo e muito pouco construtivo. E agora está tudo revertido. No final, foi feita uma boa gestão, administramos a crise na boca do caixa, priorizamos o que tinha que ser feito e estamos descontingenciando 100% do custeio das universidades. Está tudo descontingenciado. Já foi tudo, doutor? Está indo ainda aqui, mas já está saindo para algumas. Já está, o sistema está rodando, tá? Então, até o final aqui da coletiva, 100% do que foi contingenciado de custeio das universidades está sendo solto. O que mais tem para falar? Sim, o Enem vai acontecer normalmente, que era outra coisa que foi dita aos 4 ventos que não ia ter Enem. E, por último, eu queria salientar, assim como houve uma visão extremamente negativa por parte de alguns veículos de comunicação quanto à gestão que a gente ia fazer esse ano dessa crise, e vamos terminar o ano com tudo rodando bem, eu também agora peço
o voto de confiança que nós continuaremos tendo a boa gestão e uma capacidade de análise com maior grau de acerto do que foi veiculado por especialistas e sábios doutos na área, que erraram muito, os nossos projetos todos que estão em andamento. Todos eles vão gerar impactos extremamente positivos no ensino do Brasil. Tá? Então, é basicamente isso. Por que a gente está soltando para as universidades? Pela questão de empenho. A gente quer que elas tenham tempo de empenhar 100% do que está sendo descontingenciado. A gente realmente quer mostrar para a população, a gente quer a verdade. A gente quer mostrar que, em momento algum, o governo Bolsonaro, a equipe aqui, mentiu. Desde o começo a gente estava falando a verdade e, diante desse quadro, a gente não queria dar o argumento que soltaram nos últimos 15 dias do ano e a gente não teve competência, as universidades falarem, né, para gastar os recursos. Então, absolutamente está tudo sendo liberado e a gente vai fazer a gestão desse fluxo de caixa aqui no MEC mesmo. Tá? Essa é a razão da gente ter feito esse anúncio. Só complementando, ministro, todos os anos tem vou falando de uns anos recentes para cá, tem esse histórico de contingenciamento ao longo do ano das universidades e depois vai liberando. Mas o senhor deu uma entrevista ao Estado de São Paulo, ao jornal Estado de São Paulo, no começo do ano, em que o senhor comentou que iria cortar, o senhor usou essa palavra, de universidades que promoviam balbúrdia e outros adjetivos. E a crise, de certa maneira, começou ali, houve manifestações em relação a essa frase. Eu queria saber se o senhor se arrepende de ter dito isso, se o senhor avalia que isso provocou uma crise. Não, não me arrependo, não. O que eu vou repetir aqui, salientar, e vou reforçar, é que, pela primeira vez, tem um governo que tem respeito pelo dinheiro do pagador de imposto. As universidades, elas são caríssimas. Tem universidade que custa quase 4 bilhões de reais por ano para o pagador de imposto. Pouquíssimas cidades no Brasil têm um orçamento total de 4 bilhões. São fortunas que são gastas como se não houvesse amanhã, sem prestar contas para o pagador de imposto. Eu pago imposto. Se eu for bem atendido, uma pessoa para estar doente, é recolhida num acidente, eu acho que a gente tem que pagar imposto para não ver um cidadão brasileiro, um compatriota, ser atropelado e abandonado na rua. Mas o dinheiro do meu imposto que eu pago, eu gostaria que todo mundo tivesse o mesmo zelo. Tem que ser tratado como sagrado. E não chegar reitor aqui e falar, me dá 100 milhões e eu não quero nem explicar onde eu vou pôr esse dinheiro. E aí você vê um monte de eventos absurdos acontecendo, pesquisas abjetas, que o pessoal não teve coragem nem de vir mostrar na tela. A gente vai terminar o ano numa tendência muito forte de aumento da pesquisa do Brasil. A gente provavelmente vai ter o melhor ano em termos de impacto científico no Brasil. E é a primeira vez que tem um governo com coragem de falar, olha, uma área que atende 16% do ensino superior brasileiro captura quase toda a totalidade, um volume gigantesco do orçamento do ensino no Brasil, enquanto faltam crianças na creche. Você vê episódios dantescos como laboratórios de química sendo usados para fazer metanfetamina. Você vê plantações de maconha e festas que não têm cabimento, enquanto a pesquisa no Brasil afunda e tem criança fora da creche. Mas esse é um governo democrático que respeita as leis e os contratos. E a gente sinalizou. A gente vai apresentar uma solução. As universidades vão continuar a receber o dinheiro. Esse ano é a prova disso. Elas foram tratadas de uma forma prioritária em relação à média das outras áreas do governo do Brasil. Elas estão sendo tratadas de uma forma prioritária para o ano que vem, onde não houve redução alguma no orçamento delas. O orçamento delas está sendo replicado e estamos dando uma direção clara para onde elas têm que ir, que é o Futurice. Está aqui a alternativa. Vocês têm que devolver para a sociedade essas montanhas
de recursos financeiros que são destinados. Esse dinheiro vem dos cinegrafistas que estão aí trabalhando atrás de vocês, quando eles têm que pegar um ônibus ou têm que pegar um carro e parar no posto e colocar gasolina. Paga imposto na gasolina. Caro. O carro tem imposto caro. Vai chegar o Natal, se um deles tiver um filho pequeno e for comprar uma bicicleta, tem imposto na bicicleta. E aí aparece gente que trabalha 8 horas por semana, ganhando vintão por mês, e falando que está fazendo tudo maravilhoso e não quer prestar contas. Pergunta para o pessoal aí atrás, quem aí trabalha 8 horas por semana? Quem aí ganha 20 mil reais por mês? Posso pedir um pouco mais de transparência? Vocês deixam ou está errado o que eu estou fazendo aqui? Não estou falando que todo mundo está errado. Eu estou pedindo transparência e respeito com o dinheiro de quem paga imposto. E se isso é ser polêmico, eu sou polêmico. Universidade não é lugar para fazer festa onde morre gente, que é bêbado, bate a cabeça. Eu perdi um aluno. Universidade não é lugar para produzir metanfetamina, nem para plantar maconha. Universidade é lugar de pesquisa e de ensino. E é para isso que a gente paga imposto. Não. Posso fechar, então? E aí vocês aproveitam, pode tirar foto nova, porque eu estou vendo que vocês estão repetindo muito as fotos. E aí vocês aproveitam. Pode ser? Vou ficar de pé até, vou ficar, porque minhas fotos, assim, eu estou ficando mais velhinho, está ficando mais branca a barba aqui no meio. Só um instantinho. Senhor. Gente, foi um ano muito difícil. Eu sei que gerou muito desconforto. Mas pode apostar. A gente aqui está super bem intencionado de fazer o que é o melhor para a República, para as pessoas e para o pagador de imposto. No começo do ano, eu acho que ou gente incompetente ou gente de má fé falou que a educação e o ensino ia acabar, não ia ter verba, ia ser um corte monstruoso. E tudo isso a gente viu que estava errado. Está 100% descontingenciado. E eu só tenho mais uma coisa a falar. AB's out. Obrigado pela presença de todos. E a gente veio aqui anunciar, pedimos... desculpa. Obrigado. Bom dia a todos. Obrigado pela presença. A gente chamou a coletiva de imprensa para anunciar o descontingenciamento total das universidades federais. 100% do que foi contingenciado está sendo descontingenciado nesse momento. Cadê o Adalto? Do custeio. Cadê? Adalto, pode soltar. Pode soltar aí. Está saindo agora 100% do que foi do que havia sido contingenciado, está sendo descontingenciado do custeio das universidades federais e institutos. Eu só gostaria de recapitular. Foi um ano difícil. O presidente Bolsonaro herdou um país à beira do caos. No começo, a economia estava muito fraca. Tivemos que sinalizar para o mercado uma série de compromissos com a responsabilidade fiscal, com a boa gestão, com a reforma da Previdência, a nova Previdência, que está terminando, e tudo isso, lá atrás eu havia dito, até falei como economista e não como ministro, estava falando simplesmente pela minha experiência prévia, que tudo isso teria, sim, um impacto positivo na economia, a arrecadação subiria, o nível de atividade subiria, os empregos seriam criados e a arrecadação com isso seria melhor e a gente poderia descontingenciar. Eu havia dito que teríamos que administrar a crise na boca do caixa. Fizemos isso até aqui, não houve interrupção de nenhum trabalho, preservamos integralmente desde o começo 100% dos hospitais universitários. Os hospitais universitários nunca sofreram um centavo de contingenciamento. O auxílio ao estudante nunca sofreu um centavo de contingenciamento. Eventualmente, eu até recebo pelo Twitter estudantes reclamando que atrasou. E aí eu peço para os reitores explicarem, mas até agora
absolutamente, não teve um centavo de contingenciamento para reitores, para as universidades, para o auxílio estudante, para os refeitórios e para os hospitais universitários. O que houve era no custeio das universidades, houve uma grita muito grande, não de todos, mas de alguns veículos de comunicação e de algumas reitorias, principalmente, que tinham uma perspectiva, um posicionamento muito negativo e muito pouco construtivo. E agora está tudo revertido. No final, foi feita uma boa gestão, administramos a crise na boca do caixa, priorizamos o que tinha que ser feito e estamos descontingenciando 100% do custeio das universidades. Está tudo descontingenciado. Já foi tudo, doutor? Está indo ainda aqui, mas já está saindo para algumas. Já tá, o sistema está rodando, tá? Então, até o final aqui da coletiva, 100% do que foi contingenciado de custeio das universidades está sendo solto. O que mais tem para falar? Sim, o Enem vai acontecer normalmente, que era outra coisa que foi dita aos quatro ventos que não ia ter Enem. E, por último, eu queria salientar, assim como houve uma visão extremamente negativa por parte de alguns veículos de comunicação quanto à gestão que a gente ia fazer esse ano dessa crise, e vamos terminar o ano com tudo rodando bem, eu também agora peço o voto de confiança que nós continuaremos tendo a boa gestão e uma capacidade de análise com maior grau de acerto do que foi veiculado por especialistas e sábios doutos na área, que erraram muito. Os nossos projetos todos que estão em andamento, todos eles vão gerar impactos extremamente positivos no ensino do Brasil. No ensino superior, a gente apresentou o Futurice, que vai ser encaminhado agora em começo de novembro para o Congresso. Ele vai gerar impactos extremamente positivos para as universidades que voluntariamente aderirem no tocante a aumento de receitas para investimento, pesquisa e tudo mais, mantendo 100% da autonomia das universidades. E na parte do ensino privado superior, a gente está bem avançado na questão da autorregulação. Descendo para o ensino técnico médio, a gente apresentou novos caminhos, onde a gente espera expandir em 80% o número de vagas do ensino técnico. No ensino fundamental, a gente tinha apresentado já há 5 meses uma série de iniciativas para melhorar o ensino fundamental e também agora estamos fechando a definição das primeiras escolas cívico-militares. Para a alfabetização, uma das primeiras ações foi o PNA, Política Nacional de Alfabetização, a cargo do professor Nadalim. E agora falta só a questão das creches, que a gente vai utilizar o dinheiro da Petrobras, que foi recuperado do que havia sido roubado da Petrobras, foi recuperado, foi enviado ao MEC, e assim que o Congresso aprovar a autorização, a gente vai começar a construção das creches no Brasil, onde a gente pretende diminuir significativamente o déficit de 1,7 milhão de crianças que estão fora da creche no Brasil. Tudo isso dentro da questão de gestão. Também entra o Enem eletrônico, que a gente vai começar a implementar o ano que vem. Esse ano o Enem corre perfeitamente, apesar de todos os, entre aspas, e aqui em tom irônico, saliento, especialistas que foram chamados para falar que não iria ter Enem. Vai ter Enem, as provas já foram impressas, todas a caminho. Os alunos se preparem, dia 3 de novembro, a gente vai estar fazendo a primeira prova do Enem. Enem eletrônico ano que vem, carteirinha digital, a proposta já foi apresentada e agora estamos aqui para soltar o diploma digital. Então, diante de todo esse quadro, eu acho que a gente tem tudo para terminar esse ano numa situação diametralmente oposta do que foi alardeado por vários veículos de comunicação e, entre aspas, os especialistas que foram consultados e são, de fato, os responsáveis pelo Brasil estar nessa situação tão ruim na área de ensino. São as pessoas que estavam há 20 anos responsáveis pelo ensino, no começo do ano estavam reclamando, e agora a gente está fechando o ano numa situação muito melhor do que eles esperavam, e eu estou extremamente otimista para os próximos anos quanto ao avanço do Brasil na área de ensino. Esqueci alguma coisa?
Não. Estou aberto para perguntas. Lógico. Bem, o MEC continua com um montante de 19,6 bilhões de recursos liberados discricionários. E a gente vai liberar agora para as universidades aproximadamente 1,1 bilhão. Já foi tudo, doutor? Dentro desses 19, tá? A gente não está abrindo mais nada novo. A gente está realocando e colocando 1,1 nas universidades agora. Nós estamos fazendo uma gestão orçamentária financeira do fluxo temporal. Todas as universidades e todos os institutos federais, absolutamente CETECs, todo mundo está tendo o custeio integralmente liberado agora, como a gente havia dito que seria feito. Tá? A gente falou que ia começar em setembro, começou em setembro e estamos terminando antes do final de outubro. Agora, fazer a pergunta oficialmente a Paulo Saldanha da Folha. Eu queria só que houvesse um detalhe em relação desse 1 bilhão, 1,1 bilhão, quanto que é para universidades, quanto que para institutos federais. Pelo que o senhor falou, secretário, esse dinheiro não é exatamente um descontingenciamento que está bloqueado, é gestão interna, ou seja, o MEC fez um trabalho de retirar de outras áreas, foi isso? Saldanha, porque o que acontece é que estamos chegando próximo ao final do ano. Então, duas coisas acontecem. A gente enxerga aqui o nível de execução do Ministério e nós enxergamos também as perspectivas econômicas. Então, com isso, a gente consegue fazer esse ajuste agora para que a gente libere já a totalidade dos recursos das universidades e institutos, sabendo da dinâmica deles, de empenhos, né? E a gente consiga fazer os ajustes aqui internos de áreas que a gente pode ajustar lá mais próximo do final do ano. Só para entender, Saldanha, a gente não fez isso de forma voluntariosa, não. A gente está com todas as projeções e prognósticos para arrecadação. Isso daqui foi tudo muito conversado com a área de economia, com o Ministério de Economia. Agradeço novamente aí pelo professor Paulo Guedes ter conduzido o Brasil e nesse período tão difícil. E aí, conversando diante das projeções muito favoráveis de geração de emprego, produção industrial, a safra, investimentos, está tendo uma projeção muito grande de crescimento na área de construção civil. E tudo isso acontecendo pelo lado do setor privado. Os números por dentro estão mostrando força do setor privado, enquanto o setor público está diminuindo, como havia sido dito, né? A gente vai diminuir o tamanho do Estado para permitir que o setor privado, as pessoas consigam crescer e desenvolver, ganhar dinheiro, buscar emprego e oportunidades. O Estado estava impedindo e, com isso, está dando certo. A ciência econômica está dando os efeitos que eram esperados. Pela primeira vez, eu acho que em décadas, você tem a ciência econômica sendo implantada aqui no Brasil e o resultado está sendo muito favorável. Diante disso, tem uma expectativa muito grande de novas receitas no comecinho de novembro e a gente recebeu o ok e o conforto do Ministério da Economia para fazer esse movimento de ajustar o fluxo de caixa. Então, a gente está simplesmente ajustando o fluxo de caixa diante da expectativa 100% de 99,999% de chance da gente ter esses recursos para cobrir todo o fluxo que a gente havia previsto. Tá? Então, é basicamente isso. Por que a gente está soltando para as universidades? Pela questão de empenho. A gente quer que elas tenham tempo de empenhar 100% do que está sendo descontingenciado. A gente realmente quer mostrar para a população, a gente quer a verdade. A gente quer mostrar que, em momento algum, o governo Bolsonaro, a equipe aqui, mentiu. Desde o começo a gente estava falando a verdade e, diante desse quadro,
A gente não queria dar o argumento que soltaram nos últimos 15 dias do ano e a gente não teve competência, as universidades falarem, né, para gastar os recursos. Então, absolutamente está tudo sendo liberado e a gente vai fazer a gestão desse fluxo de caixa aqui no MEC mesmo. Tá? Essa é a razão da gente ter feito esse anúncio. Ministro, eu queria depois que vocês pudessem falar quanto que continua contingenciado, se há alguma chance de descontingenciamento que atinge outras áreas. E aí, só complementando, ministro, todos os anos tem vou falando de uns anos recentes para cá, tem esse histórico de contingenciamento ao longo do ano das universidades e depois vai liberando. Mas o senhor deu uma entrevista ao Estado de São Paulo, ao jornal Estado de São Paulo, no começo do ano, em que o senhor comentou que iria cortar, o senhor usou essa palavra, de universidades que promoviam balbúrdia e outros adjetivos. E a crise, de certa maneira, começou ali, houve manifestações em relação a essa frase. Eu queria saber se o senhor se arrepende de ter dito isso, se o senhor avalia que isso provocou uma crise. Não, não me arrependo, não. O que eu vou repetir aqui, salientar, e vou reforçar, é que, pela primeira vez, tem um governo que tem respeito pelo dinheiro do pagador de imposto. As universidades, elas são caríssimas. Tem universidade que custa quase 4 bilhões de reais por ano para o pagador de imposto. Pouquíssimas cidades no Brasil têm um orçamento total de 4 bilhões. São fortunas que são gastas como se não houvesse amanhã, sem prestar contas para o pagador de imposto. Eu pago imposto. Se eu for bem atendido, uma pessoa para estar doente, é recolhida num acidente, eu acho que a gente tem que pagar imposto para não ver um cidadão brasileiro, um compatriota, ser atropelado e abandonado na rua. Mas o dinheiro do meu imposto que eu pago, eu gostaria que todo mundo tivesse o mesmo zelo. Tem que ser tratado como sagrado. E não chegar reitor aqui e falar, me dá 100 milhões e eu não quero nem explicar onde eu vou pôr esse dinheiro. E aí você vê um monte de eventos absurdos acontecendo, pesquisas abjetas, que o pessoal não teve coragem nem de vir mostrar na tela. A gente vai terminar o ano numa tendência muito forte de aumento da pesquisa do Brasil. A gente provavelmente vai ter o melhor ano em termos de impacto científico no Brasil. E é a primeira vez que tem um governo com coragem de falar, olha, uma área que atende 16% do ensino superior brasileiro captura quase toda a totalidade, um volume gigantesco do orçamento do ensino no Brasil, enquanto faltam crianças na creche. Você vê episódios dantescos como laboratórios de química sendo usados para fazer metanfetamina. Você vê plantações de maconha e festas que não têm cabimento, enquanto a pesquisa no Brasil afunda e tem criança fora da creche. Mas esse é um governo democrático que respeita as leis e os contratos. E a gente sinalizou. A gente vai apresentar uma solução. As universidades vão continuar a receber o dinheiro. Esse ano é a prova disso. Elas foram tratadas de uma forma prioritária em relação à média das outras áreas do governo do Brasil. Elas estão sendo tratadas de uma forma prioritária para o ano que vem, onde não houve redução alguma no orçamento delas. O orçamento delas está sendo replicado e estamos dando uma direção clara para onde elas têm que ir, que é o Futurice. Está aqui a alternativa. Vocês têm que devolver para a sociedade essas montanhas de recursos financeiros que são destinadas. Esse dinheiro vem dos cinegrafistas que estão aí trabalhando atrás de vocês, quando eles têm que pegar um ônibus ou têm que pegar um carro e parar no posto e colocar gasolina. Paga imposto na gasolina. Caro. O carro tem imposto caro. Vai chegar o Natal, se um deles tiver um filho pequeno e for comprar uma bicicleta, tem imposto na bicicleta. E aí aparece gente que trabalha 8 horas por semana, ganhando 20 por mês, e falando que está fazendo tudo maravilhoso e não quer prestar contas. Pergunta para o pessoal aí atrás, quem aí trabalha 8 horas por semana? Quem aí ganha 20 mil reais por mês? Posso pedir um pouco mais de transparência? Vocês deixam ou está errado o que eu estou fazendo aqui?
Não estou falando que todo mundo está errado. Eu estou pedindo transparência e respeito com o dinheiro de quem paga imposto. E se isso é ser polêmico, eu sou polêmico. Universidade não é lugar para fazer festa onde morre gente, que é bêbado, bate a cabeça. Eu perdi um aluno. Universidade não é lugar para produzir metanfetamina, nem para plantar maconha. Universidade é lugar de pesquisa e de ensino. E é para isso que a gente paga imposto. Tem muitas universidades que são um brinco. São fantásticas. A gente deve ter uma adesão, no primeiro momento, de umas 20 universidades ao Futurice. Tem muitas universidades que não vão aderir ao Futurice, mas tem áreas maravilhosas dentro dela. O COP, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, é uma preciosidade para o Brasil e tem que ser resgatado, preservado e incentivado. O COP é fundamental para a indústria petrolífera do Brasil. E está lá no meio da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que também faz um monte de eventos que não faz o menor sentido. Os campi das universidades estão cheios de esqueletos que foram construídos e não foram concluídos. Ao mesmo tempo, você tem as universidades da Paraíba, que são o Vale do Silício brasileiro. Você tem CETECs em Minas Gerais, que são maravilhosas. Você tem institutos federais que fazem um trabalho primoroso, como o de Rondônia. Mas, ao mesmo tempo, também tem muita balbúrdia assim. Tem muito dinheiro jogado fora hoje. E eu não quero fazer nada voluntarioso como eu não fiz. Quem mentiu não fui eu. As fake news não saíram daqui. Beleza? Não, faltou os detalhes do orçamento. Ah, tá bom. Mas ficou claro que eu não me arrependi, quanto não. Sobrou? Né? Não, ficou claríssimo. Quanto sobrou contingenciado e qual que é a divisão do 1,1 para universidades e institutos? Tá ligado, só falar de perto. Saldanha. Fala com uma mãe. Não, tá funcionando? Tá, agora tá. Saldanha, detalhe um pouco mais o que você quer saber da parte orçamentária para eu poder falar. Sim, 1,1 e quanto vai para universidades, quanto vai para... Tá, para a universidade, 771 milhões. Institutos, 336 milhões. Continua contingenciado o mesmo montante. A gente não houve um descontingenciamento global do MEC. Não é isso. A gente fez uma realocação dentro daqueles recursos que a gente ainda tinha não empenhado. Isso. Nossa situação é a seguinte, peraí, só um minutinho, deixa eu abrir aqui. A gente continua o seguinte, a gente tem 19... Só um minuto. Com o PL, tá? A gente continua com algo em torno de 2,86 bilhões contingenciados, 2,9 bilhões contingenciados. Por quê? Porque esse PL que foi sancionado hoje, ele cancelou aquelas emendas discricionárias, parlamentares discricionárias, que eu vou lembrar aos senhores mais uma vez que essas emendas discricionárias elas não estão na governança do Ministério da Educação, elas estão na governança dos ministérios do Palácio e o Ministério da Economia, que são os que trabalham junto de execução orçamentária e relação governamental também. Então, não é o Ministério da Educação. E com esse cancelamento e a nova realocação desse cancelamento, pelo próprio projeto de lei, a própria lei está lá claro na lei, que uns 200 e poucos milhões voltou para a gente. Então, por isso que eu estou te colocando que hoje o nosso contingenciamento total é em torno de 2,9 bilhões. Mais alguma coisa, Saldanha? Tá. Bom dia. Bom dia, ministro. Alex Rodrigues, repórter da Agência Brasil. 2 perguntas, uma para o secretário. Tecnicamente, nós podemos tratar como descontingenciamento ou o correto seria chamarmos de realocação, como o senhor se referiu agora? Não, é um descontingenciamento na despesa de custeio das universidades e institutos
nós estamos descontingenciando o restante que ainda estava contingenciado das universidades e institutos. O que nós estávamos em torno de 85% já descontingenciado e agora chegamos no 100%. Ou seja, zero contingenciado. Por que um descontingenciamento? Porque a gente está liberando o orçamento para que eles possam fazer os empenhos necessários lá. Quando a gente fala da realocação, que ela também está existindo, é que nós não recebemos nenhum desbloqueio ou descontingenciamento novo do Ministério da Economia, ou melhor, da Junta de Execução Orçamentária, que é o Ministério da Economia e Casa Civil. Não houve isso. O que nós fizemos foi analisando todo o fluxo de caixa e fluxo orçamentário do Ministério e as perspectivas fiscais do governo até o final do ano, nós estamos realocando recursos que estavam liberados em outras áreas para poder liberar aqui, nas universidades e institutos. Está claro? Sim. Segunda pergunta, ministro. O senhor disse prever que para esse ano nós teremos o melhor ano em termos de impacto de pesquisa acadêmica. Eu gostaria, o senhor pode adiantar com base em que o senhor afirma isso? Quais são os indicadores? São números. A gente está ou vai ser o segundo melhor ano ou o melhor ano. O Anderson aqui, responsável pela CAPES, ele depois pode mostrar em termos de citação por artigo publicado. Então a gente realmente está separando o joio do trigo, as pesquisas top, nota 7, 6, 5 e agora 4,5. A gente está mantendo quase tudo e as únicas bolsas que realmente vão ser cortadas, que foram cortadas mesmo no começo do ano, eram aquelas que o reitor tinha total autonomia para dar para quem quiser sem prestar conta nenhuma. Isso é errado. Tem que ter transparência com o dinheiro do pagador de imposto. Não tem não, gente? Vocês não concordam comigo? Tem que mostrar onde é que está gastando o dinheiro da gente? Porra! Né? A outra coisa que é importante para a gente falar é que graças à coordenação que a gente viu sendo feita esse ano pelo governo Bolsonaro, em particular a Casa Civil, junto com o Ministério da Economia, que é a AGEL, né, a Junta de Execução Orçamentária, que o secretário Fogel falou, graças a esse bom trabalho, tanto junto da Casa Civil como do Ministério da Economia, a gente não está vendo interrupção de serviço nenhum nesse país, no Brasil, apesar de uma situação dramática do ponto de vista fiscal. A gente está entregando muito mais com menos recursos, as coisas estão funcionando, estão entrando nos eixos. E por que a gente está tomando essa medida hoje? Porque a perspectiva econômica é, sim, muito boa. A perspectiva hoje está tendo muito resultado. A sinalização, a tendência está muito animadora, muito otimista. Tá? E isso é só o começo, primeiro ano do governo Bolsonaro. Eu tenho certeza que o ano que vem a gente vai falar a mesma coisa a respeito do ensino, dos indicadores de pesquisa, de bolsas. A gente está tomando pé finalmente da situação e tem muita coisa para buscar para quem merece, que é quem paga o imposto. Suado, difícil, duro. E não para quem estava mal acostumado. Bom dia, Raquel, Porto Alegre, da Globo News. Tudo bem? Tudo bem, Raquel? Como é que você está? Estou ótima. Não bate em mim, hein? De forma alguma. Secretário Antônio Paulo, eu queria pedir uma revisão, por gentileza, dos números, né, desde o início do ano para as universidades federais. Quanto estava contingenciado? Quanto foi, agora vocês falaram em... Eu queria uma explicação um pouco mais clara do realocamento ou descontingenciamento. Para mim não ficou claro, peço até desculpas. Eu queria entender um pouquinho esses números, desde de abril para agora, né, do quanto foi descontingenciado, quanto estava contingenciado e quanto foi descontingenciado até agora para as universidades e institutos federais. Depois eu passo uma pergunta para o ministro. Bem, vamos lá. Nós tivemos que fazer quando houve, vamos do começo, quando houve o primeiro contingenciamento global do governo brasileiro feito pela Junta de Execução Orçamentária, por todas as preocupações que existiam sobre a arrecadação que aconteceria ao longo de 2019, nós tivemos que aplicar um grande contingenciamento no Ministério da Educação, na despesa discricionária do Ministério. E no caso das universidades e institutos, nós contingenciamos
30% do custeio delas. Lembrando que nesse percentual a gente, em momento algum, segurou o recurso da assistência estudantil e dos hospitais universitários. Em valores absolutos, o senhor tem? O Adalton, depois você me passa. E é importante salientar o seguinte: 30% do custeio representava, na época, no ápice do contingenciamento, 3,5% do orçamento total das universidades. É importante falar os números, porque na época não foi dito. Na época foi passado um pânico para a sociedade, inclusive, infelizmente, teve algumas matérias grandes, de um grande veículo de comunicação, que começa com G e termina com O, que falava que ia parar a educação no Brasil, e não parou. Não parou. Então é importante a gente fazer uma autoavaliação, isso é vocês, né? Quando vocês falaram, vai parar 30%, cortou. Então, não teve corte. A gente pediu para segurar 3,5% do orçamento total. Teve uma grande grita. O Brasil estava numa situação extremamente vulnerável. A gente precisava dar tranquilidade para os investidores, para os agentes econômicos, que o Brasil estava mudando, seria responsável. Isso tudo foi feito e a gente começa a ver os impactos reais. Esse ano já foram gerados 700 mil empregos no Brasil e provavelmente a gente termina esse ano com 1 milhão de empregos sendo gerados nesse país pela primeira vez em muito tempo. Então, tudo isso é uma coisa só. É um Ministério da Educação, que deveria ser do ensino, trabalhando em harmonia e como um time só com o Ministério da Economia do professor Paulo Guedes, com o Ministério da Justiça, com o Ministério, todos os ministérios conjuntos, capitaneados pelo presidente Bolsonaro, e a Casa Civil coordenando esse trabalho. Então é importante a gente agora apresentar os números que de fato aconteceram. Um contingenciamento de 3,5% por alguns meses é sim administrável. Não gerou caos. É ruim? Lógico que é ruim. Mas tem muita coisa para buscar em termos de eficiência e também tem que mostrar mais transparência. As universidades, não todas, mas algumas, elas não dão a transparência devida para o pagador de imposto. Elas têm que dar. Não é dinheiro delas. É dinheiro do povo, de quem paga. Desculpa, fiquei entusiasmado. Doutor, posso os números, por favor? Vamos lá. Então, lá atrás, né, quando houve o contingenciamento geral do governo, a gente teve contingenciar várias áreas aqui do MEC e contingenciamos as universidades e institutos em 30% da despesa discricionária deles, ressaltando que isso, no total, significava 3,5% do orçamento completo deles. Esse, em valores absolutos, dava em torno de 2,4 bilhões de reais. Bem, os meses foram passando e a gente... agora, foi quando, Adalto? Foi agora em setembro, né? Foi setembro. Final de setembro, a gente conseguiu fazer uma liberação a mais, descontingenciar mais recursos para eles, que nós descontingenciamos mais uns 15% aproximadamente, chegando a uns 85% de recursos descontingenciados, ou seja, em torno de 15% ainda contingenciado da despesa discricionária. Repetindo, que é a menor despesa lá deles, comparada com a despesa de pessoal, a despesa obrigatória deles. E a gente fez algumas pequenas liberações agora nesses dias e chegamos nesse momento agora que ainda faltava em torno de 1,1 bilhão para se liberar. E nós estamos fazendo agora essa liberação de 1,1 bilhão. O senhor, desculpa, só porque a conta na minha cabeça não está fechando. O senhor, desculpa até se eu não estou compreendendo muito bem. Mas eram 2,4. Aí agora em setembro foram quase 2 bilhões, não foi isso? E aí, agora em setembro, não foram quase... Para a Universidade e Instituto, não. Não. Foram do geral, né? Foram geral. Quase 2 bilhões para o geral. Geral tá, foi 1,9. Está certo. Muito bem lembrado, obrigada. E nesse novo descontingenciamento que a equipe econômica anunciou essa semana e que vai ser detalhado só na semana que vem para cada pasta, há uma expectativa de novos... Não.
descontingenciamento, Não. seja para outras áreas também do Ministério? Não. Esse descontingenciamento que o Ministério da Economia anunciou agora, de 5 bilhões e pouco, ele não terá o Ministério da Educação agora. Tá? A gente conversou, nós conversamos com eles, estivemos com eles nesses últimos dias, conversamos tanto com a economia quanto com a Casa Civil, e o governo precisa liberar, nesse momento, recursos em outras áreas por conta do fluxo orçamentário financeiro. Já que a gente tem escassez de recursos, a gente tem que trabalhar com fluxo de caixa. Então, a gente aqui consegue realocar liberações orçamentárias internamente ao MEC, dessa forma liberar esse recurso que estava contingenciado das universidades e institutos. Isso é dentro do MEC. Perfeito. Do mesmo jeito que a gente fez uma gestão da crise na boca do caixa e pediu para as universidades fazerem, a maioria delas fez. Inclusive, nenhuma interrompeu as atividades por falta de pagamento. Então, do mesmo jeito que nós aqui no MEC fizemos uma gestão dessa crise herdada pelos anos de loucura do PT, o governo Bolsonaro inteiro está fazendo isso. E como a gente trabalha em time, em equipe, eles perguntam: o que realmente está precisando agora esse mês? Vocês conseguem contornar? Sim. E o mês que vem vocês mandam? Mandam. Então, a gente tem confiança no time como um todo, a gente acredita na competência da equipe do professor Paulo Guedes, na capacidade de articulação do ministro Onyx Lorenzoni, a gente confia na liderança do presidente Bolsonaro, e diante desse quadro, diante do cenário econômico, a gente combinou descontingenciar agora as universidades integralmente, 100%, para que elas façam todos os empenhos, e o ano que vem elas vão receber tudo de novo, sem contingenciamento, acho. Ano que vem não vai ter contingenciamento nenhum, espero. Além disso, o Futurice, para elas poderem fazer os investimentos nas áreas que a sociedade acha pertinente. Tá bom? Ministro, posso fazer mais 2 perguntas para o senhor, por favor? Hoje eu estou bonzinho. Que bom. O senhor... Estou de bom humor, pô. Não foi? Foi 6 meses na chuva e agora a gente está falando que, passou. Não tem mais contingenciamento. O que o senhor... Não é bonito o dia? Aparentemente está bonito. E anunciar descontingenciamento total. Acabou o contingenciamento, pô. Ô, ministro, eu gostaria de saber se o senhor é a favor de fundir o CNPq e a CAPES e, por que, da opinião do senhor, se é contra ou a favor. Tá. E também o que o senhor acha do dispositivo da Lei de Diretrizes Orçamentárias prevista para o ano que vem, que está pretendendo não ter, tem um item da LDO que pretende bloquear os contingenciamentos para a educação no ano que vem. Tá bom, assim, para o CNPq e CAPES, o que o presidente Bolsonaro vai tomar uma decisão técnica com base em eficiência e os recursos que podem ser economizados, baseado em evidências, e o que ele tomar a gente vai atender. A gente está numa equipe, como eu havia falado, é uma equipe, e nós aqui do MEC, assim como todos os outros ministérios, a gente vai seguir o que o presidente Bolsonaro decidir em conjunto lá. Vai ter os ministros vão apresentar os argumentos, mas a palavra final é do presidente. O que ele decidir, eu estou bem tranquilo com o processo todo. Não tenho desconforto nenhum. É uma discussão que tem muitos anos já, e o presidente está bem informado sobre o processo todo. A forma como ele decidiu, eu estou tranquilo. Com relação à segunda pergunta, esse dispositivo que foi colocado agora lá no Congresso que está na LDO para 2020, esse dispositivo ele já estava na LDO 2019 também, não é nenhuma novidade. Esse ano foi assim, nós não contingenciamos nenhum tostão da receita própria, da despesa lastreada em receita própria das universidades. Entendeu? Porque às vezes as pessoas não entendem. Como assim contingenciar a receita? Não é isso. É que na previsão orçamentária para o ano seguinte, as universidades têm um momento que as universidades e institutos, eles informam qual é a expectativa deles de receita própria para o ano seguinte.
E essa expectativa deles, eles entregam ao Ministério, por via sistemas, né, para o Ministério da Economia, que vai lá, que verifica o que dá realmente para se colocar nesse aspecto. E isso vai na peça orçamentária para o Congresso Nacional. Então, a Lei de Diretrizes Orçamentárias define os critérios que o orçamento e a lei orçamentária deve ocorrer. Isso já estava em 2019 e foi colocado pelo Congresso Nacional para 2020. O Congresso Nacional colocou, a gente não tem o que comentar em relação a isso. Nós respeitamos essa decisão e esse dispositivo na LDO de 2019. Nós não contingenciamos as despesas lastreadas em receitas próprias das universidades e institutos. Ok? Se eu puder abusar da boa vontade, do bom humor do ministro, só mais uma. Deixa ela, hoje eu estou bonzinho. Mas eu posso fechar a apresentação? Tá bom, mas deixa ele então, depois ela e daí termina. Mas... Tá ótimo, não tem problema. Eu passo para alguém fazer, se eu puder fazer outra depois? Posso? Pode. Eu queria só fechar aqui para vocês. Pode falar. Ministro, há um movimento para tentar emplacar novamente a presença de psicólogos e assistentes sociais nas escolas. Gostaria de saber a sua opinião pessoal sobre o veto. O que o senhor vê sobre essa... O Congresso é soberano, que o Congresso decidir, a gente acata. A única coisa é que a decisão foi inconstitucional, porque ela não tinha previsão de receita para pagar a despesa. Então, diante desse quadro, não foi uma decisão de juízo de valor, o veto. Foi uma decisão técnica. O presidente é obrigado a vetar uma despesa que não está prevista o orçamento, a receita para cobri-la. Né? Foi um grande avanço do país. Tá bom? Pessoalmente, o senhor acha oportuna a presença desses profissionais nas escolas? Quem decide... Olha, se eu tivesse infinitos recursos, eu gostaria de ter tudo. Só que os recursos, a gente aprende na ciência econômica que os recursos são finitos. E a gente tem que fazer uma escolha. Se o senhor me perguntar, objetivamente, a minha prioridade é botar todas as crianças, filhos de pobres, nas creches e na pré-escola. Esse é o objetivo, essa é a prioridade. Creche, pré-escola e melhorar a alfabetização das crianças. Porque metade das crianças no terceiro ano são analfabetas. E eu acho que hoje, psicólogo não ajudaria nesse processo. Tá bom? Mas isso o Congresso decide. Isso, bom dia. Bom dia. Sem querer fugir muito do tema, mas fugindo... Dada a exoneração do secretário... Ele não foi exonerado, ele está em licença de saúde. O senhor Ataíde é uma pessoa muito gentil, que a gente gosta dele. Eu conheci ele aqui em Brasília, não conhecia antes. E ele está com um problema de saúde, está com uma licença de saúde, ponto. É só isso que eu vou falar. Correto. Quem assume enquanto a licença dele? Ficaria? Tem equipe, as coisas estão rodando, funcionando, tá bom? Correto, não obrigada. Tenho... Oi, ministro. Mariana, da Agência Brasil. Oi, Mariana. Pois não. Eu cheguei 10 minutinhos atrasada, não, então vai fazer a mesma pergunta, Mariana. Não, se for a mesma, o senhor me tá bom, fala. tá? Mas eu queria saber dessa realocação de recursos dentro da pasta, né, o que está indo agora para cobrir, né, o contingenciamento. Da onde exatamente está saindo? Se vocês podem citar um exemplo, pelo menos assim, de onde está saindo a maior já parte? Falamos, já Mariana, foi, né? Já foi, tá bom? Então tá bom, depois eu pego. Obrigada. Mais alguma? Não? Posso fechar, então? E aí vocês aproveitam, pode tirar foto nova, porque eu estou vendo que vocês estão repetindo muito as fotos. E aí vocês aproveitam, pode ser? Vou ficar de pé até, vou ficar, porque minhas fotos, assim, eu estou ficando mais velhinho, está ficando mais branca a barba aqui no meio. Só um instantinho. Senhor. Gente, foi um ano muito difícil. Eu sei que gerou muito desconforto. Mas pode apostar, a gente aqui está super bem intencionado de fazer o que é o melhor para a República, para as pessoas e para o pagador de imposto. No começo do ano, eu acho que ou gente incompetente ou gente de má fé falou que a educação e o ensino ia acabar, não ia ter verba, ia ser um corte monstruoso. E tudo isso a gente viu que estava errado. Está 100% descontingenciado e eu só tenho mais uma coisa a falar. Abe's out.
Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.